Senhores vereadores, o público presente, a nossa equipa, saudar-vos a todos. Um cumprimento muito especial à nossa oposição. Repetindo aquilo que disse aqui no meu discurso de tomada de posse no passado domingo, reiterar que entendo que uma oposição esclarecida, informada e exigente será a força motriz de um executivo mais atento, mais responsável e mais comprometido com o objetivo que é comum a todos nós, que é de servir a população ilhavense e a realizar todos os seus sonhos e ambições. Depois deixar uma nota também sobre a forma como pretendo dirigir os trabalhos. Como sabem, cumpre-me a mim dirigir os trabalhos da Câmara Municipal, das reuniões do Executivo, e peço aos senhores vereadores que não interrompam com partes nenhuma das intervenções dos colegas que estiverem na altura no uso da palavra. Quem quiser falar, pede a palavra e quando eu lhe der, pode usá-la. E peço também aos senhores vereadores da oposição que não se dirijam diretamente aos nossos funcionários quando quiserem tratar de algum assunto relacionado com o exercício da sua função enquanto autarcas. Essa interação será desenvolvida a partir do meu chefe de gabinete, que é o José Gabriel, que nomearei daqui a pouco. O seu e-mail é josé.gabriel@cmilhavo.pt e agradeço aos senhores vereadores da oposição que, no contacto com a Câmara Municipal, usem apenas este e-mail. Nas relações pessoais com as pessoas de quem são amigas, fazem como entenderem. Na relação de profissional, usarão este. Abrimos então agora um pequeno período antes da ordem do dia. Nós não temos assuntos, chegamos na passada segunda-feira, como sabem, tivemos alguma dificuldade em organizar esta convocatória e a ordem de trabalhos para que pudéssemos ainda cumprir o regimento anterior da Câmara Municipal e desenvolver esta reunião hoje, quinta-feira, às 10 da manhã. Os assuntos que temos para aqui trazer são apenas os que constam da ordem de trabalhos, não temos nenhum assunto do PAOD. Não sei se os senhores vereadores da oposição querem usar da palavra neste momento para dizer alguma coisa no âmbito do PAOD. Sim. Sim, quero usar a palavra. Então, faz favor. O vereador João Capelar vai usar a palavra no período da sua. Bom dia a todos. Agradecer as palavras do Sr. Presidente. Estamos aqui no sentido de construir e não destruir, nem de levar alguns recados que possam ser entendidos de forma diferente pelos ouvidos que os escutam, mas estaremos aqui para construir um melhor município, aquilo que o fizemos durante 4 anos e que sabemos perfeitamente que a nossa comunidade aplaudiu dentro das possibilidades que foram dadas na execução das agendas diárias que esta Câmara pôde executar. Deixar uma nota importante de respeito por todos aqueles que trabalham para além deste Executivo e que sejam construtores dessa mesma posição que foi tida por todos aqueles que estiveram na Câmara Municipal nos últimos 50 anos. Deixar também uma nota ao Sr. Presidente que sabemos estar dentro das nossas reuniões com a mesma forma que tivemos até aqui. E não precisamos de nos corrigirem em termos de excesso de velocidade, diria eu, ou, melhor dizendo, com algumas situações que possam ser melhor entendidas da nossa parte do que da vossa. Por isso queremos construir com vocês aquilo que será o projeto destes 4 anos. Deixava uma nota também de desejo de um excelente trabalho para vocês os três, nomeadamente para o Sr. Presidente e para os vereadores que o acompanham, assim como desejo também aos vereadores que comigo representam o PF e à vereadora do PS também o melhor trabalho nestes 4 anos. Muito obrigado. Mais alguém quer usar da palavra? Não? Senhora vereadora? Não? Muito obrigado. Já ficou concluído o período de antes da ordem do dia e vamos começar a nossa reunião, cujo primeiro ponto é a designação do secretário das reuniões de Câmara e respectivo substituto.
Ponto 1. Não sei porquê, mas no meu computador não abre a proposta de deliberação. No vosso abre? Sim. Sim? Sim, se calhar no live. Mais acima. Desculpa, posso? Aqui. Na primeira, aqui em cima não abriu. Saber. Designação do secretário. Sim, aqui. Tem que descer. Não, isso é um outro documento. Acho que no nosso Não é, não? Não, então não está. Eu acho. Não. Não abre a flor. Minha abre. Minha está a abrir. Já. Enquanto chamei a informática, vou ler aqui no computador da senhora vereadora. Bom, a nossa proposta é no sentido de ser designado como secretário das reuniões o Sr. Dr. Rui Farinha, que é o chefe da divisão da DAG, Divisão da Administração Geral, e como sua substituta seja designada nas suas... Lino, veja para aqui, se faz favor. Está, obrigado. Nas suas faltas ou impedimentos seja designada a técnica superior Natasha Jiménez Maio. Alguém se quer pronunciar em relação a esta proposta? Sim, por favor. Sim? Ok. O Partido Socialista reconhece que estas matérias se inserem na competência própria do Executivo e, sendo assim, são essenciais na organização e na interferência regular de funcionamento da Câmara, pelo que irá aprovar a proposta. Muito obrigado. Senhores vereadores, alguma nota sobre este assunto? Não? Não tem votação de votar? Então foi aprovado por unanimidade. Ponto 2. Ponto 2, refere-se à periodicidade das reuniões de Câmara. A nossa proposta é no sentido de manter a periodicidade proposta, o dia e a hora das reuniões, bem como a periodicidade, ou seja, as reuniões far-se-ão na primeira e terceira quinta-feira de cada mês às 10 da manhã, e nas reuniões públicas, a primeira é pública e a segunda é privada. A primeira terá a intervenção do público às 11h30 ou no fim da ordem de trabalho, se essa acontecer mais cedo, sendo que se acontecer mais cedo voltaremos cá às 11h30 para ouvir o público que possa aparecer só às 11h30. Isto sem prejuízo de, depois de conversarmos um bocadinho melhor, nós não tivemos ainda a oportunidade de falar entre nós, percebermos se há necessidade de ajustar esta agenda com as agendas dos colegas para garantir que a presença de todos nas reuniões se faça com o mínimo desconforto possível para todos, sobretudo para os seus vereadores da oposição, já que nós trabalhamos aqui a tempo inteiro. Há também que alinhar com outras agendas, nomeadamente com as entidades onde a Câmara está representada e onde o Presidente e os vereadores têm que estar. Portanto, teremos que alinhar essas agendas todas, mas sem prejuízo dessa conversa que viremos a ter certamente um dia destes, a nossa proposta vai no sentido de manter aquela que era a periodicidade das reuniões determinada no mandato anterior, e, portanto, a proposta vai no sentido de que disse anteriormente, ou seja, que as reuniões se façam na primeira, terça-feira e quinta-feira de cada mês, às 10 da manhã, sendo a primeira pública e a segunda privada. Alguma dúvida? Não? Estamos em condições de votar? Sim. Então votamos. Nós estamos favoravelmente. Sim, senhor? Nós também? Nós também. Todos. Então, pronto. Não precisamos perguntar. Muito obrigado. Portanto, esta proposta também foi aprovada por unanimidade. Terceiro ponto da ordem de trabalhos é a designação do vice-presidente da Câmara. E esta é uma proposta no sentido apenas que a Câmara tome conhecimento de que eu designei vice-presidente da Câmara a senhora vereadora Eugénia Pinheiro, e por despacho logo no dia 3 de
novembro de 2025, o dia em que aqui chegamos. Mas aparece para votar. Pois não devia aparecer para votar, mas, enfim, nós votamos e faz de conta. Mas é apenas para tomar conhecimento, foi um erro técnico, não é problema. Ponto 3. Ponto 4. Ponto 4 consiste na deliberação, no sentido das deliberações de Câmara serem aprovadas em minuta para produzirem efeitos imediatos. Como sabem, as deliberações de qualquer órgão coletivo só produzem efeitos a partir da aprovação da ata, que normalmente tem lugar na Assembleia imediatamente a seguir. Deu aqui um período entre as deliberações e a reunião seguinte para que as deliberações possam produzir efeito. Portanto, esta proposta, que não é invenção nossa, vem já do passado, é apenas para aumentar a eficiência dos serviços, vai no sentido de que todas as reuniões de Câmara, todas as deliberações tomadas nas reuniões de Câmara sejam aprovadas em minuto para produzir efeitos imediatos. Esta é uma deliberação que temos que tomar e, portanto, peço aos senhores vereadores que votem esta proposta. Não sei se tem alguma dúvida, peço desculpa. Quem não esclarecer primeiro? Não. Então estamos em condições de votar. Por favor. Votam a favor. Nós também votamos a favor. Votam a favor. Então, esta proposta também foi aprovada por unanimidade. Vamos ao ponto 5. O ponto 5 consiste na designação dos responsáveis pela movimentação das contas bancárias de que o município é titular. A nossa apenas para que a Câmara tome conhecimento, exatamente. Eu designei como responsáveis pela mobilização das contas o Presidente e a Vice-Presidente e depois, da parte da Tesouraria, a nossa Coordenadora Técnica da Tesouraria, Isabel Pereira, e em sua substituição, a Maria Noémia Ribal. São as pessoas que, com a assinatura de um dos membros do Executivo e de um dos membros da Tesouraria, qualquer um deles, de qualquer um dos grupos, pode mobilizar as contas da Câmara Municipal. Ponto 6. Eu gostava de fazer uma intervenção, Sr. Presidente, no abril. Sim, então faça a favor. Muito bem. Muito bem, chegado a este ponto e em concordância com aquilo que fizemos no passado e admitindo que esta responsabilidade cabe ao atual Executivo, ficamos gratos também por esta informação do resumo diário de tesouraria, trazer um saldo de gerência de 6.290.695,61 euros, em que as dotações orçamentais ultrapassam os 4 milhões de euros, estando aqui nos 4.438.701,13 euros, e as dotações não orçamentais têm a ver com calções. Muitas vezes as referências àquilo que é o saldo de gerência inclui estas calções que são dos nossos empreiteiros, mostra o volume de obras que esta Câmara tem neste momento e com as retenções das calções dos seus empreiteiros. É importante olhar para este valor e retê-lo à data 2, porque ele resume aquilo que é o saldo da nossa tesouraria no dia 31 de 10 de 2025, a altura em que nós fechamos o nosso trabalho na Câmara Municipal como vereadores, os vereadores e eu como Presidente, olhando também aquilo que são as dívidas a terceiros que estão inscritas na rúbrica do BPI, em que tem aqui um valor relativamente ao empréstimo. E gostaríamos também, Sr. Presidente,
após esta reunião, nos informasse depois destas dívidas a terceiros e também dos fundos disponíveis a quando da apresentação destes mapas. E, portanto, gostaríamos de ter, de hoje em diante, sempre o conhecimento em todas as reuniões dos fundos disponíveis e também das dívidas a terceiros que esta Câmara possa contrair ou ter neste momento, salvando também aquilo que são os DPs que a Câmara tem neste momento e os depósitos à ordem que têm o mesmo valor, porque a movimentação de uma conta DP pode rentabilizar alguns juros e, portanto, reconhecendo também até ao final do ano o valor desses juros capitalizados pelo valor em DPs que a Câmara possa ter, pela boa gestão financeira que fez entre o Executivo e os seus serviços. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Posto isto, passamos ao ponto 6. 6. Que consiste na informação à Câmara do meu despacho de fixação dos 2 vereadores a tempo inteiro, nos termos do artigo 58 da Lei 169/99. E, por meu despacho de 3 de novembro, designei como vereadores a tempo inteiro, em número de 2, os senhores vereadores Maria Eugénia Martins Pinheiro e Carlos António das Neves Rocha. Portanto, seguindo uma longa tradição desta Casa, a equipa vencedora governará a Câmara com os seus vereadores. Portanto, este assunto é apenas para tomarem conhecimento e não sei se alguém quer pronunciar-se neste ponto de ordem de trabalhos. Se não quiser, parece-me que não. Estão informados. Depois, ponto 7, refere-se à delegação e subdelegação de competências. Neste ponto, vou dar referência que a lei prevê, a Lei 75 de 2013, prevê no artigo 34 que a Câmara Municipal pode delegar no Presidente as competências que são próprias da Câmara Municipal e que o Presidente também pode delegar nos seus vereadores algumas das competências que são competências do Presidente. Portanto, também, sem prejuízo de outras delegações posteriores, vimos propor que a Câmara delegue no seu Presidente e este, por sua vez, possa subdelegar nos seus vereadores todas as competências próprias da Câmara Municipal, previstas e fixadas nos considerandos e na lei que conhecemos. Portanto, não sei se alguém quer usar da palavra neste momento. Sónia, os vereadores? Não? Temos condição de votar? Então votamos. Se quiserem partilhar connosco o vosso sentido de voto, ficamos a saber. Por favor. Sónia também. Então votamos por unanimidade também o ponto 7. Ponto 8 é um despacho relativo à atribuição de pelouros e delegação de competências. Nós, também no dia 3, dia de entramos, por despacho, fixei nos vereadores a tempo inteiro, a Eugénia Pinheiro e o Carlos Rocha, a atribuição dos pelouros neste sentido. A vereadora Maria Eugénia Martins Pinheiro, a educação, o desenvolvimento e a ação social, a cultura e a identidade local, a participação, cidadania e transparência, as contraordenações e execuções fiscais e a saúde. No vereador Carlos António das Neves Rocha, os pelouros do associativismo, desporto e bem-estar, a juventude, inclusão e longevidade, ambiente, sustentabilidade e saneamento, comércio e mercados, relação com as freguesias, a gestão operacional, o bem-estar animal e a gestão dos eventos. E no Presidente da Câmara, Rui Manuel da Silva Pedro Moreira Dias, e com as seguintes funções e pelouros: o planeamento estratégico de cooperação territorial, a administração, finanças e modernização administrativa,
recursos humanos e valorização do capital humano, turismo e imagem identitária, economia e inovação local, mobilidade, planeamento urbano e ordenamento do território, proteção civil e segurança comunitária, a comunicação, contencioso e jurídico e as obras públicas e particulares. Este assunto é apenas para darem conhecimento, portanto, não precisam votar, embora esteja lá a casinha de votar. O vereador João Semedo queria ter a palavra. Muito bem, sim senhor. O vereador, faça favor. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, público aqui presente, funcionários municipais. Tanto no ponto 7 como no ponto 8, mas sobretudo no ponto 7, e apesar de estarmos no outro ponto, eles estão interligados. Portanto, o Sr. Presidente delega pelouros nos seus vereadores, mas não é concreto quanto à delegação de competências. Aquilo que se questiona é se depois trará mais tarde essa subdelegação de competências, uma vez que a lei também prevê que seja concreta essa subdelegação. Exatamente. É exatamente assim que se fará, Sr. Vereador. Então, Sr. Presidente, se permite, então não há delegação de competências neste momento, Não. só distribuição de Só, exatamente, com os quais referência. Sim, sim. Isto temos no São Pelouros. A constituição do gabinete. Não sei porquê, mas está aqui. Nos termos da lei, os municípios entre 10 e 40 mil habitantes têm direito a constituir um gabinete de apoio aos eleitos locais, nestes termos. O Presidente pode designar um chefe de gabinete e um adjunto, ou um secretário, nesse caso substituindo o chefe de gabinete e o adjunto, e a variação tem direito à nomeação de 2 secretários. Nós designamos para o exercício destas funções, para chefe de gabinete, José Manuel Santos Gabriel, aqui presente, para a adjunta, a Júlia Maria Nunes Pimentel Cavaz, também aqui presente, em quem aproveito para agradecer a disponibilidade para integrarem a nossa equipa, e para o apoio à variação, a secretária Jana Patrícia Pinho Torrão dos Santos e a secretária Maria Eugénia Clemente Teixeira. Será esta a composição do nosso gabinete de apoio aos eleitos locais. Já não se chama assim gabinete de apoio à presidência e gabinete de apoio aos vereadores. São estas as pessoas que compõem o nosso gabinete. Alguma dúvida em relação a isto? Sim, Sr. Presidente. Sim, faça também favor. uma pequena intervenção, por Sim. favor. Também da nossa parte não há qualquer questão, até porque isso é uma escolha do Sr. Presidente, constituir o seu gabinete, portanto desejar um bom trabalho a todos os elementos que constituem o gabinete. Contudo, e também recordando aquilo que o Sr. Presidente disse no início desta sessão, da comunicação entre os vereadores da oposição e a estrutura da Câmara Municipal, também não queremos deixar de registar que o atraso que houve no envio da documentação para esta reunião, e que respeitamos porque também compreendemos como é que são as primeiras horas no funcionamento desta Câmara Municipal e conseguir tomar conhecimento de todas as matérias e no mesmo dia ter que preparar uma reunião de Câmara. Contudo, também parece-nos que também não foi correto, face às palavras do Sr. Presidente, que tínhamos sido contactados já depois das 19 horas por técnicos municipais e não, como disse o Sr. Presidente, pelo seu chefe de gabinete. Estaremos sempre disponíveis para colaborar para que os trabalhos decorram e certamente que não será pelos 3 elementos do UNID para fazer que as reuniões não acontecerão, mas de qualquer forma acho que também faltou aqui algum cuidado, uma vez que estávamos fora de horas e tínhamos que cumprir também com o regimento das reuniões de Câmara. Portanto, é tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador João Diogo. Ainda bem que fez essa referência ao facto de termos chegado horas antes à Câmara Municipal e por força do regimento anterior que nos impunha que realizássemos a reunião da Câmara esta manhã, tivéssemos que passar o primeiro dia de trabalho
ocupados com o agendamento e os procedimentos de realização desta reunião de Câmara. Recordar também que, nos termos da lei, o que está previsto é que a documentação seja enviada aos seus vereadores com 48 horas de antecedência, portanto, nenhum regimento se sobrepõe à lei, e, portanto, nós cumprimos a lei escrupulosamente, sendo que se compreenderia com facilidade que fôssemos especialmente tolerantes numa situação deste tipo, em que, por força das circunstâncias, não dispunhamos de muito mais tempo para agilizar o serviço, e tentamos agilizá-lo da forma mais informal possível, sendo certo que disponhamos destes canais de comunicação que precisávamos de utilizar. Dizer também que no primeiro dia não tinha chefe de gabinete. O chefe de gabinete não veio comigo no primeiro dia, como é também normal nestas coisas. As pessoas precisam de organizar as suas vidas, e eu tinha-o convidado só dias antes, e, portanto, no primeiro dia não tinha sequer um chefe de gabinete dentro da Câmara para poder assegurar essa função, e, portanto, acho que ela ficou muito bem atribuída ao nosso diretor, ao nosso chefe da Administração Geral, o Dr. Rui Farinha. Peço desculpa se isso causou grande incómodo, grande desconforto, o facto de terem recebido o telefonema já às 7 da tarde. De facto, podíamos ter usado o horário até às 10 da manhã do dia seguinte e cumpriríamos a lei escrupulosamente. Mais grave do que isso é ter percebido nesse dia que a agenda municipal tem ainda uma mensagem do anterior Presidente da Câmara dirigida aos nossos municípios, e isso sim é uma grave violação das regras éticas de funcionamento desta Casa e do funcionamento do que são os relógios. Os relógios que funcionam tão bem para vós em termos de minutos e segundos também deviam ter funcionado em termos de meses, e devia ter o Sr. ex-Presidente da Câmara percebido que a mensagem que deixou na agenda municipal para ser distribuída durante o mês de novembro é um atentado à ética, ao decoro e à decência, e, portanto, mandamos retirar da agenda municipal a mensagem com que este se quis despedir dos seus municípios, e, portanto, deixar também aqui esta nota que, em termos de horários, de notas e de recados que levamos para casa, não levamos recados desse tipo. A nossa convocatória saiu exatamente dentro do prazo legal, e lamentamos profundamente este incidente. Esperamos que seja o último que descobramos deste tipo dentro da nossa Câmara Municipal. Sei que o Sr. Vereador vai querer usar a palavra, vou-lhe dar já. Ou não? Então, se me permite. Eu estava-lhe a dar a palavra, não quis usá-la, permite, faça favor. É só para dizer ao Sr. Presidente que haverá outro momento em que é importante o senhor ter respeito também pela informação que chega até os seus vereadores, nomeadamente aqueles que irão a ser trabalho nas próximas semanas relativamente ao orçamento municipal, em que gostaríamos de que cumprisse aquilo que estava estabelecido no regimento e, portanto, não fugisse dessas regras, e que até houve um respeito da nossa parte em esses documentos chegarem com mais tempo, até por decisão coletiva, na altura entre o Executivo em funções e os seus vereadores, para que o trabalho pudesse ser feito. E, portanto, deixava essa nota a si, às pessoas que o acompanham, sempre que possível, em enviarem a documentação antes da hora do termo para o envio, e que as leis valem o que valem. Já percebemos como é que se lidera esses processos, e, portanto, deixamos-o à vontade sobre essas matérias, sem temer qualquer processo ou algum assunto, porque não viemos para aqui para criar problemas, viemos para arranjar soluções, e, portanto, se tudo se torna um problema, portanto, tem que ser o senhor a resolvê-los e não nós. Muito obrigado. Só deixar uma nota que a gestão dos trabalhos da Câmara Municipal não está confiada a nós, e, portanto, não precisamos de recados nem de orientações do exterior. Faremos o que a lei prevê, e a lei não vale o que vale, a lei vale tudo. Ponto, grandes entidades externas em que estamos representados. Sr. Presidente, Sim. se me permite, Por favor. relativamente à representação na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, nós não podemos concordar com esta representação, uma vez que a 18 de 5 de 2023 a Câmara aprovou a nomeação da assistente social, que entretanto esteve ausente durante um período prolongado por doença,
para cumprir esta nomeação, aparece exatamente para cumprir com o que está previsto na Lei 147/99 e com os ofícios circulares, o número 9 de 2020 e 6 de 2023, em que estabeleciam afetação mínima aos representantes que fazem parte obrigatoriamente da comissão restrita, como é o caso do município. A partir do momento em que o município faz-se representar por um eleito, nunca pode cumprir, não vai conseguir cumprir com os tempos de afetação a que a comissão obriga que seja composta a comissão. Dessa forma, como eu referi, em 18 de maio de 2023 foi nomeada uma assistente social, a 3/4 aprovou-se uma nova nomeação, atendendo à ausência prolongada da outra técnica da nossa equipa. Ainda 2023? 2023 e 3/4 de 2025, ou seja, durante o último mandato tivemos 2 nomeações para fazer cumprir com o que está previsto. Pronto, e atendendo a isto, entendemos que neste momento o município garante. E quem é o nome da técnica designada? Sim, o nome da técnica designada neste momento, que está em representação, é a doutora Joana Pontes. Neste momento, o representante do município obriga a uma afetação de 21 horas semanais. Muito bem, muito obrigado, Sra. Vereadora. Essa informação completará em 3 horas, é um bocadinho difícil compilar essa informação toda e nós, aliás, orientamos pelo guião que tínhamos do mandato anterior, em que na primeira versão figurava a Sra. Vereadora como representante da Câmara Municipal e limitamos a seguir a mesma matriz, substituindo a Sra. Vereadora Mariana pela Sra. Vereadora Eugénia. Desconhecíamos naturalmente essa circunstância e, portanto, eu proponho até já mantenhamos neste ponto de trabalho, substituamos a designação da vereadora Eugénia Pinheiro, mantendo a Joana Pontes, e assim asseguramos a regularidade do funcionamento da CPCJ, agradecendo o seu contributo. Então retira daqui, não é? Sim, retiro e substituo pela Joana Pontes, mantendo a Joana Pontes em funções. Aliás, ela manter-se-á enquanto não for substituída, não é? Sempre seria assim. Portanto, é isso mesmo. Retiramos agora a designação, fazemos assim, retiramos a designação da vereadora Eugénia Pinheiro, mantém-se em funções a Joana até ser substituída e depois traremos cá só a formalização dessa designação. Muito obrigado pelo seu contributo. Por favor. Sim? Por favor, e basta denunciar na ata e está corrigido. Muito bem, sim senhor. Muito obrigado. Isto aqui. Não pode ser. Depois não por cima isto não sei quantos caracteres. Só Portanto, a doutora Sânia Fernandes votou a favor, portanto, foi votado também por unanimidade este ponto de trabalho, muito obrigado a todos. A comissão, o ponto seguinte é a constituição da Comissão Municipal de Toponímia para o mandato 2025-2029. E nós propomos que a Comissão de Toponímia seja constituída pelo Presidente da Câmara, Rui Dias, pelo Presidente da Assembleia Municipal, Paulo Pinto, e pelos vereadores em regime de tempo inteiro com competências e funções delegadas, a Maria Eugénia Pinheiro e o Carlos Rocha, bem como pelos Presidentes de Junta de São Salvador, da Gafanha de Nazaré, da Gafanha da Encarnação e da Gafanha do Carmo, respectivamente o João Braga, o José Hervinhos, o José Carpelho e a Daniela Pimentel. Alguma dúvida? Estamos Favor, favorável. Votam favoravelmente. Não consigo votar, mas também é só para ser. Muito bem, muito obrigado. E depois temos aqui
pontos que são não são relativamente novos na questão. Um tem a ver com a aqui, é a publicidade paga no último Sr. Presidente, se me permite, por favor. trimestre de 2025. Só para informar que não é possível ver os anexos desta proposta. Eles não estavam disponíveis no fecheiro e nem estão aqui na proposta. Portanto, se calhar propunhamos que se retirasse, depois trouxesse a conhecimento na próxima. Uma vez que não conseguimos consultar o anexo. Não, tem razão. Não tem papel. Aqui, mas ninguém consegue ver os anexos? Sim, eu consigo. Eu consigo, eu só não recebi. Bem, Eu passei daqui, não recebi, foi na habilitação. E conseguem ver aqui? Então nós não conseguimos. Não? Não tem anexos. Não Só tem a anexo, proposta. Mas até. Não estou a perceber. Está-nos Tem documentos associados, no separador de documentos associados. Peço desculpa. Lá em cima? Sim. Está nos associações do lado direito. Isso. No documento. Ok, sendo assim. Sendo assim, podemos seguir a votação. Podemos manter. Mas, Depois podem meter por e-mail sobre o Presidente, por favor. Mas consegue consultar? Está aqui sim, mas depois deixamos-nos consultar. Ainda é vosso, Sim. mas por nós? Só deixamos a consultar, depois o gabinete podemos fazer Ok, chegar este ok. documento. Pronto. Pode puxar aí, por favor. Estamos associados. Eu sei. Sim, mas depois não consta da proposta. Depois, Nem- se nem não tiver segue. no documento da reunião, ficamos associados, penso eu. Conseguem ver nos associados. Mas Conseguimos? depois já consegue. consultamos. pois. nem sai para descarregar. Nem sai na listagem para descarregar. Anexado. Transitado aqui no cá. Consegue só ficar aqui nos Eu associados. sei, mas voltar para o lobinho e não percebemos para os. Mas temos de dar isso. Tem os outros, tem todos aqui. Sim. Pronto, eu até já fiz o download aqui do sistema. Pronto, já está. Tá bom. Pronto. Mas Já está. deixar essa nota de que é preciso anexá-lo aqui, está bem? Tem que estar sempre como anexos, sempre. Chegar aí no registro. Depois há aqui uma decisão de não adjudicação. É do barzinho. A proposta de adjudicação de não Se nos permite, temos uma intervenção Sim, sobre sim, a sim, João sim, Senhor, sim. faz favor. Ok. O ponto é a decisão de não adjudicação da área pública para a concessão, para conversão e exploração num estabelecimento de restauração de bebidas e respectivas instalações sanitárias, a instalar um antigo posto de turismo de Ilha, ali no Parque Iliado, que era o posto de turismo, foi transformado num estabelecimento, num cafezinho, num estabelecimento de restauração de bebidas. Foi feita a concessão, a altura do concurso para a concessão de exploração e foi decidido não adjudicar, e aliás o vereador João Semedo está mais em condições até de explicar as razões pelas quais não foi adjudicado, e portanto agradeço que partilhe essa informação connosco. Se me permite, então, obrigado, Sr. Presidente. Bem, de facto, ele não foi transformado, tem a possibilidade de poder vir a ser transformado mediante aquelas que forem as propostas e mediante a proposta vencedora. Pronto, ficámos evidentemente não contentes, não é? Como é óbvio, por não ter havido a adjudicação, porque apenas foi recebida uma proposta que não reunia condições. Aquilo que gostaríamos também de deixar uma nota, pronto, gostaríamos primeiro de questionar se nestes poucos dias há algum entendimento sobre o futuro para este edifício, se o Sr. Presidente pondera abrir nova asta pública para este edifício. Tentámos, na altura, perceber os motivos para a falta de propostas.
talvez o período em que aconteceu, que foi no período de férias, tenha prejudicado, mas entendemos que, face às vivências que hoje existem nas imediações desse edifício, que seria de todo oportuno que lhe pudéssemos dar alguma vida e criar ali também alguma estrutura que desse outra resposta às inúmeras crianças que não estão ali durante o dia e também adultos nos campos de jogos e no pump track e nos campos de ténis. Portanto, era esta a nossa pergunta, se já há alguma ideia ou não, se o Sr. Presidente pondera abrir novamente uma asta pública com as alterações que entender, evidentemente, mas é essa a preocupação, para não deixarmos que o edifício fique sem uso durante muito mais tempo. Obrigado. Muito obrigado. Enfim, nós, como compreenderá, não tivemos a oportunidade de discutir esse assunto, mas a minha opinião pessoal, não é uma opinião institucional que não vincula a Câmara, é que acompanha o entendimento do Executivo anterior no sentido de transformar aquela unidade, uma vez que foi entendido, e bem, substituir a localização do posto de turismo numa unidade deste tipo, de restauração e bebidas, que de alguma forma dê apoio à estrutura que está montada ali na envolvente e que possa, sobretudo, eliminar os maus usos que aquele equipamento vem tendo e, portanto, a minha intenção é essa, partilhá-la também com os meus colegas e convosco, mas, enfim, em tese, a solução é continuar esse caminho, no sentido de encontrar um operador disponível para explorar aquele equipamento em condições que sejam interessantes para ambas as partes, como é óbvio. Estamos a favor, sim. Sim, sim. Portanto, esta proposta foi aprovada por unanimidade também. Muito obrigado, Srs. Vereadores. E depois, o último ponto é a adjudicação definitiva de 2 bancas no mercado da Costa Nova, se bem me recordo. Exatamente. Eu não sei até se o Sr. Vereador João Semedo acompanhou este processo e se quiser informar a Câmara acerca do procedimento, agradeço. Se não, também sinta à vontade para fazer. O Sr. Permite. Faz favor. Houve da parte do Executivo Municipal anterior uma vontade de regularizar todas estas situações das astas públicas relativamente à concessão de bancas nos mercados que a Câmara tutela, nomeadamente o mercado da Barra e o mercado da Costa Nova. Com a máxima correção e com um empenho desejado, colocamos em dia estes processos. Esperamos que neste período dos próximos 4 anos também as novas astas públicas de concessão, todas estas bancas que tiveram também o seu período de concessão e de regularização nos últimos 4 anos, seja feito. No entanto, sentimos ainda que há aqui das inúmeras bancas que foram postas, e neste caso tínhamos aqui 13 bancas, só 2 é que foram concessionadas, portanto, julgamos também que o Executivo atual terá as condições necessárias para ir lançando estas astas públicas no sentido de que possa dar resposta a alguém que tenha necessidade de comercializar os seus produtos em ambos os mercados. E, portanto, validamos esta questão e votamos favoravelmente, desejando também que no futuro a correção que impusemos a estas regras da asta pública e da gestão dos mercados se mantenha e sempre que possível o Sr. Presidente, e sentir essa disponibilidade, nos possa dar um ponto de situação nas reuniões de Câmara, públicas ou privadas, sobre os pagamentos advidos da utilização destas bancas e também os períodos que tutelam, portanto, a ocupação dessas bancas, para que nós possamos ir avaliando em concreto aquilo que é a situação dos mercados a cargo da Câmara Municipal de Ilha. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Já agora, tem alguma informação que possa partilhar connosco? É apenas curiosidade acerca da não adjudicação das outras bancas. Houve concurso e não foram atribuídos, as propostas foram abaixo do... Só para nos situar, porque estamos aqui a chegar, já acompanhamos muito isto noutra encarnação. Estas também chegaram a ser postas à praça, as outras que não foram adjudicadas? Estão no fim da proposta.
Eu tenho aqui. Ok. Muito bem. 28 eu ou 29. queria recordar ao Sr. Presidente que normalmente estas situações, e pelo trabalho que envolvem nos serviços da Câmara Municipal, são lançadas por vontade de pessoas que mostram a intenção de aquisição dessas bancas. E foi sempre nossa vontade de não abrir objetivamente para os números que estariam interessados, mas sim abrir na totalidade, porque haveria outras pessoas interessadas. E, portanto, esta regra manteve-se sempre que houve, porque o trabalho da abertura da asta pública é o mesmo para uma ou para 10. E, portanto, fizemos este trabalho desta forma. Neste caso havia a intenção e havia também a vontade de regularizar também os equipamentos que lá estão. E, portanto, esperamos que não só a Câmara, mas também os vendedores possam normalizar a situação de uso dessas bancas para a comercialização dos produtos, que têm verificado alguma estabilidade nesta zona dos mariscos, em especial nos últimos anos. Mas peço desculpa, eu não percebi. Estas bancas foram colocadas em asta pública e não houve candidatos? E por isso é que não foram adjudicados? É isso? Ok. Para mim, sim. Temos ao longo do tempo, sempre que há uma abertura de masta pública, são todas as que estão disponíveis no momento, são abertas. E aqui foi igual. Só houve a adjudicação de duas, mas todas as que estavam disponíveis foram à asta pública. Muito obrigado. Muito obrigado, então. Estamos em condições de votar. A favor. Sr. Presidente, eu voto a favor, mas não consigo. Não consigo ter votar. a votação. O Liro já foi embora outra vez. Não, mas não é com o Liro. Estou a ver Sim, mas... que é única. Isto deve ser uma falta de alguma permissão, já estamos a ver, mas também não há problema. Sim. Depois, no fim, o Rui vai se direitinho. Se me permite, antes de fechar a reunião, todos os pontos foram votados por unanimidade, correto? Certo. Embora ainda não sejam 11h30, vamos abrir o período de intervenção do público, para não demorar mais as pessoas. Muito bom dia. Dia. Meu nome é António Carlos Silva. Eu venho aqui hoje especialmente para vos dar os parabéns e desejar boa sorte para o vosso trabalho futuro. O assunto que eu gostaria de ver aqui tratado nesta casa, porque é de interesse de todos nós, é uma questão do som desta casa, do som. As pessoas que se sentam aqui em baixo, ou as pessoas que assistem às assembleias na galeria, assim como os representantes da imprensa que vêm aqui, por vezes, era muito usual virem cobrir as assembleias, queixavam-se muito da qualidade do som. Inclusive, posso-vos dizer que uma pessoa da imprensa me chegou a dizer que tinha que socorrer via internet para captar o som no momento. Isto é, era tão mau. A forma técnica como isto está disposto, a qualidade dos equipamentos, a força de voz como cada um fala, faz com que se percam muitas palavras para quem quer escutar. Portanto, tanto aqui em baixo como lá em cima. Isto é, as pessoas com quem eu contacto facilmente me reportam que a qualidade do som é muito fraca aqui. Portanto, tendo em conta que aquilo que se trata aqui nesta casa é de mais alta importância, estamos todos de acordo com isso, eu, na minha opinião, e também na opinião de quem eu contactei várias vezes no passado, não percebo porque é que não se investe em tecnologia atualmente. Portanto, para tornar o serviço mais profissional, quem vos tem que acompanhar, quem vos tem que dar apoio, que podia ter equipamento hoje, com muita facilidade, adquirir equipamentos modernos, porque até pela questão dos micros, comandos, controle remoto e outras, seria muito importante tratar deste assunto, digamos, com muito mais profissionalismo, porque a ideia que fica é que há pouco profissionalismo neste caso. Não vou aqui entrar na matéria da comunicação que vos passa dentro dos vossos equipamentos, porque a questão da tratar a informática é complexa, mas desejo que seja no futuro cada vez mais fácil e para que todos nós, as pessoas que vêm aqui e até para as gravações, que eu
Tendo às vezes escutado algumas gravações, por vezes há lá problemas de som. Portanto, no sentido de resolver esta dificuldade, eu acho que a Câmara Municipal tem todo o dever e todo o interesse em pôr esta situação mais, digamos, mais atualizada. Obrigado. É tudo. Obrigado. Muito obrigado. Vamos ter em consideração essa sua observação e depois analisar em termos técnicos se faz sentido fazer alguma alteração nesta matéria. Muito obrigado. Outra senhora que está cá na sala quer intervir ou veio só assistir? Bom dia. Bom dia, faz favor. Estou aqui de novo e a razão que me traz é sempre a mesma. Faz favor de se identificar primeiro. Pode se identificar primeiro. Maria Madalena Castelo Branco, dos Santos de Joana. Faz favor, continuar. É preciso a morada? Não. Não. Eu venho aqui de novo, já sabes o motivo, por causa das obras. Eu, a última vez que aqui estive, e disse, e é verdade, já ando para fazer o muro não, o muro está lá, é só metade do muro, metade é que é meu, a outra metade era do senhor fulano tal, o senhor meu ex-marido, portanto, porque ele casou comigo com comunhão de bens, portanto, metade é dele. Cheguei a dizer na altura, para ele, que sabia que ele estava casado comigo em comunhão de bens. Portanto, podia escolher entre a casa de Bustos e a casa de Costa Nova. Eu ficaria com aquela que ele não quisesse. Ele cuidava uma, eu outra e pronto. Mas a intenção deles era outra. Tudo bem. Vamos, passamos à frente. Então, eu fui informada que para fazer o muro, metade do muro, como já disse, eu tinha que tirar a certidão na conservatória, a fotocópia simples, planta de localização, etc. O que tenho aqui, tudo. Para fazer metade do muro é preciso tudo isto. Para fazer obras ilegais, dá-me a impressão que não é preciso nada. 5 estrelas. Tudo bem. Mas eu quero fazer um muro, porque eu tenho 80 anos, já fiz 80 anos, eu tenho dificuldade em caminhar, em ir às compras e levar o carrinho lá para cima, e não tenho ninguém, porque a minha filha é 5 estrelas, é do melhor que há. Pronto. A gente já sabe e não vale a pena estar a repetir. E eu quero fazer um muro e pôr a porta lá à frente, porque não tenho porta, tenho a porta, como já disse aqui, fiz o que o senhor antigo Presidente da Câmara, Manuel Galante, me disse: senhora, os seus pais até fizeram bem, aquela porta a senhora só faz metade e põe uma porta cá à frente e está tudo dividido, tudo bem. Eu, quando a senhora arquiteta começou a fazer obras, no dia 4/7, e eu já estou aqui, agosto, setembro, outubro e novembro, eu disse ainda, não há espaço para fazer uma porta de um lado e do outro e um muro de um lado e do outro. Podes fazer, em vez de fazeres uma parede, e eu já o disse aqui, em vez de fazeres uma parede de 15, fazes uma parede de 20 ou 22, metade de tijolo, há blocos de 22, que eu sei. A metade fica para ti e metade fica para mim. Ela não aceitou porque ela é que manda. Tudo bem. Então agora eu já tenho isto aqui tudo, me mandaram, mas não tenho espaço para fazer o muro. Também tenho que fazer um corrimento. E a porta, já disse, porque já em 91 e 92 e 93 eu era para fazer na escada um corrimão, porque tinha aqui os apartamentos todos alocados de um lado e do outro, e haviam pessoas idosas que iam lá visitar e não tinham proteção, como eu. Agora, para subir aqueles degraus, eu vejo-me aflita.
quer fazer um muro, tenho os documentos, já está, fazer a porta e perguntar. É preciso isto tudo para fazer um muro. Não é um muro, é metade do muro. Porque eu tinha, olha, eu no dia 7 de 9 de 2019, eu fui procurar o que era preciso para o muro, mas a minha intenção, e não sou arquiteta, porque não sou, já disse porque é que não lhe digo que é arquiteta, porque de uma parede, de uma janela, de um quarto, abre uma porta sem proteção e cai-se cá embaixo. Já o engenheiro Abreu, da Câmara de Cantanhede, que fui eu que a lá pus. E ela não queria para lá. Ela, para tirar a arquitetura, andou 7 anos. Já, acho. Pronto, tudo bem. E o doutor, só isto, o engenheiro Abreu dizia, olha, dona Madalena, ela não tem jeito para nada, só se for para fiscalização. Passamos à frente. Eu tenho aqui isto, a minha ideia já naquela altura para fazer o muro, como metade é dela e metade é meu, era fazer os pegões do meu lado e pôr uma bigota e pôr uma... Eu quero altear, eu tinha lá um... Olha, Dona Maria Madalena, dá-me um segundo para permitir que ele compra. É o seguinte, nós agradecemos muito que tenha cá vindo partilhar essas suas inquietas. Diga-lhe, tem que falar. Tem que vir aqui mais perto de nós, se calhar. Agradecemos muito que tenha vindo cá partilhar essas suas inquietações connosco. Mas não é aqui que vai resolver esse assunto. Eu já estive a falar com o nosso antigo presidente, ele confirma que a senhora já cá veio, e de facto isso é tratado nos serviços técnicos da Câmara Municipal. Mas pedimos o seguinte: nós não vamos conseguir resolver o seu problema aqui na Câmara, no órgão executivo. Isso é tratado no nosso departamento de obras. Vou-lhe pedir que a senhora fale. Está aqui o nosso chefe de gabinete e a nossa adjunta, que é o Zé Gabriel e a Júlia. A senhora fala com eles, eles levam aos serviços técnicos para tratar desse assunto. Nós não podemos ajudar aqui. Pronto. Nós não licenciamos obras aqui. Exato. Quem trata disso são os nossos serviços de obras e gestão urbana. Está bem? Bem, agora só uma pergunta. Se as obras estão ilegais, se quando começou... Só posso acabar? Se as obras são ilegais, como eu sei, se quando ela começou a fazer as obras foram-lhe entregadas pela Câmara, ela andou com a Câmara, que não podia fazer, andou com a Câmara em tribunal, perdeu e ficou escrito que tinha que pagar 2.000 euros à Câmara e pôr as obras abaixo. Só pagou, foi com a Câmara para tribunal, perdeu, pronto, já disse. Só pagou os 2.000 euros a este executivo. E as obras continuam cada vez pior, não percebo. Pois, mas vai ter que tratar isso lá em cima, está bem? E como é que eu tenho que tratar? Tenho que arranjar um advogado? Não. Sim, vou arranjar. Ouça, não arranje um advogado, se for preciso, eu vou, porque ela, tudo isto começou, e eu já o disse aqui, porque ela já tinha a casa dos meus sogros a nome dela e também queria a casa dos meus pais. Já que tinha a casa dos meus sogros a nome dela e pago por mim, e queria a casa dos meus pais para restaurar com dinheiro do CIE. Foi na altura, 29 de 7 de 2005, que ela puxou pela mão pela primeira vez para me bater. No dia 4 foi a terceira vez. Eu não aceito, apesar de ter 80 anos. Se for preciso arranjar um advogado, tudo bem. Ela anda com o Sr. Mário Quintaneiro, ou andou com o Sr. Mário Quintaneiro na Justiça desde 2002, sempre a perder. E continua. Ela é do melhor que existe. Melhor não existe. E eu tenho aqui tudo, mas eu não posso fazer, eu não posso caminhar, eu não posso. A senhora fala com o nosso chefe de gabinete, com a nossa adjunta, e eles vão ajudá-la a ir aos nossos serviços técnicos, tentar encontrar uma solução para o seu problema. Nós não conseguimos resolver isso aqui. Nós temos gosto em falar consigo, mas nós não conseguimos resolver esse problema aqui. Isso só se resolve aqui nos nossos serviços técnicos ou nos tribunais. Fiz tudo. Muito bem, fez muito bem. Já tem o trabalho de casa adiantado, vai ser muito útil. Mas é com eles que tem que tratar. Sim, senhora, mas... Um corrimão
Mas nós aqui não licenciamos obras. Uma raiva porque eu não posso subir e não tenho quem vá. Pronto. Quando a senhora sair, vai com aqueles dois senhores, ou com um deles, e vai esclarecer isso, está bem? Agradeço, não tem nada que pedir desculpa. Nós é que lhe agradecemos. Muito obrigado. Tenho tudo aqui já. Sim, senhora, prontinho. Pronto, sendo assim, mais algum assunto que queiram discutir? Quem? Oh, aí o cidadão Eduardo, quando veio para participar também? Senhor público? Não? 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 Senhora arquiteta também não? Mais alguém quer usar da palavra? Vamos então dar por encerrados os trabalhos. Os senhores vereadores, este lado também não? Eu queria só, antes de concluir, para registar, enfim, apesar das picardias próprias destas coisas, sobretudo quando se começa, a urbanidade e a elevação com que decorreu esta reunião de Câmara, e esperar que possamos manter este registro até ao fim e reiterar aquela nossa disponibilidade para conversarmos em função do que é agora as vossas agendas e as vossas vidas, se tivermos que corrigir isto do dia e da hora da reunião, nós cá estaremos para conversar sobre isso naturalmente. Tá, muito obrigado a todos. Bom dia.